Jerônimo relembra sua conversa com Renata. Ele segue atormentado com as palavras de Josefina e acaba se lembrando da declaração da amada. Jerônimo mexe no celular e decide sair. Álvaro observa Alzira nos vinhedos. Ela fala para Hermínia que gosta de podar. Alzira insinua que gostaria de um namorado novo. Hermínia relembra que ela é casada com Ezequiel. Alzira desconversa. Álvaro aborda a gostosona. Ela inventa que está triste, pois ele não vai morar na fazenda. Álvaro se declara para Alzira e os dois se dão um beijo. Augusto explica seu trabalho para Aurora. Ele conta que adora transformar a uva em vinho. Aurora insinua que o interior não é lugar para Augusto. Ele a desmente e garante que não vai renunciar ao campo por ninguém. Aurora vê um panfleto e percebe que Augusto tem uma musa inspiradora. Ele mente, mas pensa em Renata. Augusto beija Aurora. Álvaro se desculpa com Alzira. Ele admite que agiu sem pensar. Alzira corresponde a Álvaro, mas o deixa sozinho. Álvaro suspira pela gostosuda. Carina vai à igreja. Severino conta para Carina que gostou da decisão de Jerônimo de ficar com a fazenda. Ela avisa ao padre que Álvaro voltou a beber. Eles não sabem como ajudar o médico. Severino pede para Carina entrar em ação. Ele acredita que Álvaro não é um alcoólatra. Carina fala para Severino que o doutor está virando outra pessoa. Ela pensa em abandonar o marido. Severino exige que Carina apoie Álvaro. Ele promete que vai falar com ele. Renata chega na casa de Adriana. Ela encontra Matias. Matias fala para Renata que Adriana precisa dela. Ele admite que Renata está linda. Renata revela que conseguiu um emprego na empresa dos Duarte. Matias admite que Renata faz muita falta no negócio da família. Renata garante para Matias que gosta dele. Matias confessa que ainda ama Renata e a deixa pensativa. Adriana surge desolada e abraça a amiga. Ela fala para Renata que não está preparada para ver a mãe morrer. Soto visita Josefina e conta que tem novidades. Ele revela que Gonçalo suspendeu o divórcio temporariamente. Soto acredita que Josefina está doente. Ela se faz de vítima diante dele e inventa que tem uma doença grave. Os dois trocam carícias. Augusto e Aurora cavalgam. Ela o vence. Aurora fala para Augusto que está gostando da fazenda. Eles vão até a árvore. Augusto observa a fazenda rival. Ana desabafa com Renata. Elas ressaltam que Ágata não pode sofrer. Renata reitera que Adriana está levando uma carga pesada nas costas. A mocinha lê o recado de Jerônimo. Renata comenta que Jerônimo está muito estranho. A Adriana sugere que a amiga vá ao encontro do namorado. A Adriana fala para Renata que pode ficar sozinha. Honório comenta com Gonçalo que Josefina sempre foi forte. Gonçalo fala para o cunhado que está esperando o diagnóstico da esposa. Honório pergunta para Gonçalo sobre Regina. Gonçalo conta que está de mãos atadas, mas pretende lutar pelo amor dela. Augusto chama a Aurora de cafona. Ela desenha 2 corações na árvore. A Aurora mostra o que encontrou para Augusto. O vilão lê os nomes de Roberta e Rafael. Renata reencontra Jerônimo e ele conta que tomou uma decisão muito importante. Jerônimo pede Renata em casamento. Ela fica nervosa e avisa que é muito cedo. Ele não acha o mesmo. Renata fala para Jerônimo que o ama muito. Ele exige uma resposta imediata. Renata pergunta as intenções de Jerônimo e agora ele que está nervoso. Os dois se encaram. Augusto conta para Aurora que Rafael era o dono dos vinhedos. O vilão revela para a loira que o sonhador tirou a vida por questões amorosas. A Aurora deduz que a musa de Rafael era essa tal de Roberta. Augusto pede para a loira ficar calada. Ele avisa que Rafael era um franguinho. Ela fala para o vilão que não julga os depressivos. A Aurora chama Augusto de frio. Renata pergunta a Jerônimo em que cidade eles vão morar. Ela ressalta que não sabe nada da vida dele. Renata fala para Jerônimo que precisa saber do que eles vão viver. Ele volta a achar que ela é interesseira. Renata admite que Jerônimo é bonito e trabalhador. Ele insinua que já não tem tantos negócios, pois está falido. Jerônimo mostra a falsa carta para Renata. Ela lamenta a situação dele. Jerônimo insinua que Renata não vai querer se casar com um fracassado. Ele pensa desejando que Renata pare de mentir. Renata fala para Jerônimo que o dinheiro não é um obstáculo e que os dois podem batalhar juntos. Jerônimo sugere que a morada deles seja a fazenda. César fala para Selena que ela não combina com projeto social. Ela avisa que ele está enganado e que os dois vão trabalhar juntos. Selena deseja falar com Regina para pedir o emprego.
Constança se despede dos dois. Selena insinua para César que Constança não gosta dela. Ela chama a querida de velha recalcada. César discorda. Matilde serve Carlos e o questiona sobre a tal bonita. Carlos sugere que Matilde não relembre a tragédia para Jerônimo. Matilde acredita que a bonita se chama Roberta. Carlos fala para Matilde que não vai haver vingança. Ele exige que ela enterre o passado e a assusta. Renata fala para Jerônimo que está disposta a morar no interior. Ele não acredita nela. Jerônimo pede para Renata confessar um segredo. Ela acredita que ele sente medo do casamento. Renata percebe que Jerônimo quer pô-la à prova. Ela sobe em cima dele e aceita o pedido dele. Ela o derruba no sofá. Instantes depois, Renata fala para Gonçalo e Josefina que precisa vê-los, e eles marcam um encontro. Josefina pega uma caixa. Ela olha para as fotos de Renata quando era criança. Ela não sabe como conseguiu aguentar a mocinha e planeja enlouquecer Regina. Regina chega no centro. Carla faz perguntas sobre André. Regina e Antônio contam para a velhinha que o garoto está enjoado. A viúva entrega um boné para Carla. Antônio comenta com as duas que a dor também une. Carla teme que Antônio e Regina raspem a cabeça. Antônio conta para a idosa que a viúva aceitou seu pedido de casamento. Carla comemora. Roberta procura Josefina e avisa que Diego a agravou. Josefina chama a filha de descuidada. Roberta fala para a mãe que precisa conseguir um emprego para Diego. Josefina sugere que a filha comece a trabalhar na empresa. Ela pede para Roberta se tornar presente na vida de Gonçalo e Matias. Josefina reitera que a filha tem que aproveitar a ausência de Renata. Jerônimo conta para Carlos que não vai vender a fazenda. Renata volta a ver Adriana. Adriana fala para a amiga que precisa se distrair. Renata conta para Adriana que vai se casar com Jerônimo. Ela revela que vai morar em uma fazenda. Adriana parabeniza Renata e ressalta que vai sentir muita falta dela. Alzira se refresca e fala para Matilde que está morrendo de calor. Ela pensa em Álvaro. Matilde teme que Alzira esteja doente. Alzira insinua que está enlouquecendo. Lázaro oferece uma carona para a peituda metida. Ela aceita. Carlos confirma para Lázaro e Matilde que Jerônimo vai morar na fazenda e todos comemoram. Alzira escuta a conversa. Matilde deseja paparicar Jerônimo. Carlos revela para os demais que Jerônimo vai chegar na fazenda com a esposa. Matilde se desagrada. Alzira também fica desconfiada. Daniel visita a Adriana e entrega um empadão para ela. Adriana convida. Adriana pede para Daniel parar de especular sobre a vida dela. Carla conversa com Inês e conta para a amiga que Regina já decidiu se casar com Antônio. Carla revela para Inês que a viúva quer esperar a recuperação de André para oficializar o compromisso. A idosa sugere que a amiga convença Regina a se casar logo. Roberta procura Gonçalo e conta para ele que quer começar a trabalhar na empresa Monte Rúbio. Gonçalo relembra que Roberta nunca se interessou pelos negócios. Ela fala para ele que deseja orgulhá-lo. Gonçalo sugere que Roberta faça um curso de capacitação. Jerônimo e Regina conversam sobre o casamento. Regina fala para o amigo que Antônio sempre quis se casar. Ela também questiona Jerônimo sobre a vida dele. Jerônimo comunica que vai se casar com Renata no fim do mês. Regina fica surpresa e pergunta se Renata já sabe da verdade. Ela percebe que Jerônimo ainda não foi honesto com a mocinha. Renata chega na mansão e Josefina e Roberta reviram os olhos. Renata beija a mãe. Josefina reclama que Renata vai à mansão com muita frequência. Roberta fala para a irmã que quer dormir cedo. Renata comunica a todas que vai se casar com Jerônimo. Josefina quase tem um troço. Renata conta que aceitou o pedido de Jerônimo. Matias escuta. Antônio liga para o delegado. E o delegado conta que está investigando várias mulheres com as características de Josefina. Matias não concorda com a decisão de Renata. Ela avisa a todos que tem certeza de seus sentimentos. Gonçalo não aprova a ausência de Jerônimo ali. Renata ressalta que decidiu conversar com a família a sós. Josefina conta para todos que detesta Jerônimo. Renata fala para os presentes que precisava compartilhar isso com eles. Todos exigem que Renata não seja apressada. Roberta aventa a possibilidade de Renata estar grávida. Matias confronta Renata e ela nega que está grávida. Renata informa a todos que vai morar no interior. Alzira revela para Augusto que Jerônimo decidiu morar no campo. O vilão fica louco de ódio. Alzira ressalta que Jerônimo vai se casar com uma noiva antes da colheita.
Gonçalo não gosta de saber que Renata pretende morar no interior. Matias e Josefina divergem sobre a fortuna de Jerônimo. Roberta insinua que Renata não é uma moça de fazenda. Renata não muda de decisão. Ela comenta com todos que o irmão de Jerônimo morreu há pouco tempo. Roberta arregala os olhos. Augusto deseja preparar uma arapuca para Jerônimo. Ele pede para Alzira seguir atenta. Aurora comenta com os camponeses que Augusto não pode se aborrecer. Ela admite para Alzira que o vilão também a maltrata. Ezequiel exige que a esposa não traia Augusto. Josefina acredita que Renata não ama Jerônimo, mas resolve respeitar a decisão dela. A mocinha informa a mãe que não está cometendo um erro. Roberta engole o choro. Josefina insinua que Renata vai perder tudo. Renata avisa a mãe que está disposta a arcar com as consequências de seus atos. Josefina finge torcer pela felicidade de Renata. Roberta sai. Gonçalo sugere que Renata entenda a família. Ele reitera que a filha não precisa ter medo da solidão e que não quer se afastar dela. Renata promete que eles vão manter contato. Gonçalo informa a Renata que decidiu apoiá-la. Ela se emociona. Renata beija a bochecha do pai e ela pede o carinho dele. Jerônimo inventa para Regina que ele e Renata decidiram deixar o passado para trás. A viúva informa ao amigo que tudo precisa ser esclarecido. Jerônimo mente para Regina. Ele conta para ela que vai morar no campo e explica que Renata dispensou Rafael pela questão financeira, mas o aceitou por amor. Ele relata para a amiga que Renata o ama. Regina passa a acreditar que o amor dos pombinhos venceu o ódio. Jerônimo pede para a amiga focar no futuro, implorando que ela não faça comentários indiscretos diante dos outros. Matias bebe. Gonçalo procura o filho. Ele fala para Matias que Renata já foi embora. O bonitão confessa para o pai que não está bem. Matias admite para Gonçalo que, apesar de tudo, Jerônimo é uma boa pessoa. Gonçalo fica aliviado e acredita que agora Jerônimo é digno de Renata. Matias comenta com o pai que Jerônimo sempre quis ter uma família. Matias lamenta por também amar Renata. Gonçalo sente pena do filhote. Os dois lamentam a partida da querida. Gonçalo fala para Matias que a distância pode afastar Renata da família. Roberta deduz que Rafael morreu. Josefina insinua para a filha que Ela fala para Josefina que a fazenda era dela, pois o sonhador construiu tudo pensando nela. Roberta acredita que foi abandonada devido à morte de Rafael. Josefina relembra à filha que Rafael escreveu uma carta a dispensando. Roberta sofre pela morte de Rafael e deseja ir até a fazenda para descobrir o que aconteceu. Josefina não deixa e exige que Roberta se acalme. Roberta não consegue parar de chorar. Ela desaba nos braços da mãe. Jerônimo liga para Renata. Ela avisa ao noivo que abriu o jogo com a família. Renata fala para o amado que eles não reagiram bem. Gonçalo entra no escritório e admira Renata, ressaltando que ela tem a coragem de colocar o amor acima de tudo. Gonçalo e Regina pensam um no outro. A viúva se considera uma covarde e admite que aceitou o pedido de Antônio para fugir de seus sentimentos. No dia seguinte, Renata visita a sua égua. Gonçalo pede para a filha não economizar no casamento. Renata fala para o pai que a cerimônia será íntima. Ele ressalta que a filha precisa se casar como uma princesa. Gonçalo fala para Renata que pretende pagar tudo. Ela tenta recusar a ajuda do pai. Gonçalo comenta que sempre quis vê-la no altar e admite que ela é sim a sua filha favorita. Renata e Gonçalo trocam declarações e carícias. Josefina encontra Jerônimo e admite que estranhou a ligação dele. Josefina exige uma explicação de Jerônimo. Ele fala para ela que o amor venceu. Josefina morre de preguiça e relembra que Renata acabou com a vida de Rafael. Jerônimo inventa para Josefina que o passado não vai mudar seu futuro. Ela o chama de ingênuo. Jerônimo reitera que não vai contar a conversa deles para Renata. Josefina insinua que Jerônimo não tem dignidade. Josefina fala para Jerônimo que cedo ou tarde Renata vai descobrir o parentesco que ele tem com Rafael. Jerônimo avisa a bruxa que vai seguir mentindo para Renata. Jerônimo fala para Josefina que quer Renata longe de todos. Ela gosta da ideia e inventa que o melhor para Renata é ir embora mesmo. Ela insinua que Renata pode se redimir em outro ambiente e comenta que Renata não pode ter contato com ninguém da cidade. Josefina sugere que os pombinhos não voltem mais para a capital.
Matias pega seu cavalo. Honório felicita Gonçalo e eles conversam sobre o casamento. Gonçalo comenta que está inquieto e confirma que vai à cerimônia. Honório pensa na possibilidade de Josefina não aparecer no casório. Renata procura Duarte e fala para ele que não pode aceitar o emprego. Ela conta que vai se casar. Duarte sugere que Renata siga com um emprego, mas ela conta que pretende morar no interior. Duarte lamenta. Jerônimo vai a uma joalheria. Ele vê alguns brincos de uva. A atendente comenta que as joias foram encomendadas por uma pessoa que nunca voltou para buscá-las. Ela acredita que Jerônimo quer agradar a noiva. Jerônimo insinua que Renata não merece a nada. Duarte liga para Augusto e ressalta que, apesar de seguir as ordens dele, Renata renunciou ao emprego. O idoso conta para o vilão que Renata vai se casar. Augusto fica doente de ódio. Duarte fala para Augusto que não perguntou nada sobre o noivo de Renata. Augusto descobre que a mocinha vai morar no interior. Josefina confirma para Roberta que o morto é Rafael. Apesar disso, a vilã Mor inventa para a filha que Rafael morreu num acidente. Roberta estranha o comportamento de Jerônimo. Josefina fala para a filha que Jerônimo esconde a dor. Roberta deseja contar para Jerônimo que está grávida. Josefina admite para a filha que Jerônimo sabe que uma Monte Rubio teve algo com Rafael, mas ressalta que ele não sabe quem é a identidade da bonita. Roberta desiste de falar com Jerônimo. Regina lamenta por Renata não frequentar o centro. Constança insinua para a amiga que Selena não é competente. Josefina revela para Roberta que jogou a culpa de tudo em Renata. Roberta teme ser descoberta. Josefina fala para a filha que Renata e Jerônimo nunca vão conversar sobre o assunto. Roberta não entende as intenções de Jerônimo. Josefina fala para Roberta que Jerônimo é um canalha. Renata pede para Adriana ser sua testemunha no casamento civil. Ela também deseja que a Nanica seja sua madrinha. Adriana aceita o convite de Renata. Ágata pede para a mocinha nunca abandonar a baixinha. Renata reitera que Adriana é muito importante para ela. As duas começam a organizar o casamento. Matias encontra Jerônimo. O bonitão fala para o ex-amigo que eles precisam conversar sobre Renata. Roberta reitera para Josefina que não se conforma com a Renata sofrer. Josefina reitera que a filha vai sair ganhando, porque ela vai ser a Monte Rubio mais importante. Jerônimo pede para Matias ir ao seu apartamento. Ele segue estático. Matias ameaça Jerônimo e garante que Renata merece ser feliz. Matias admite que Jerônimo o surpreendeu. O vingativo garante para o bonitão que não está sendo impulsivo. Jerônimo admite para Matias que sua felicidade depende de vários fatores. Matias informa a Jerônimo que Renata é extraordinária. Jerônimo fala para Matias que vai dar o que a mocinha merece. Ele reitera que ama Renata. Regina deseja falar com Selena. Carla fala para a filha que elas vão escolher o vestido de noiva. A idosa conta para Regina que ganhou um cheque de Antônio. Carla pede para Constança ficar no centro. Regina não deseja sair. Carla ressalta que a filha não deve priorizar o trabalho. Matias sugere a Gonçalo que eles vejam o apartamento juntos. O ricaço informa ao filho que ainda está esperando o diagnóstico de Josefina. Matias fala para o pai que há outras formas de ajudar a víbora. Gonçalo ressalta que não pode abandonar Josefina. Gonçalo sugere que Matias compre o apartamento. Jerônimo escreve um e-mail. Ele vê a ligação de Lorena, mas ignora. Ela deixa um recado para o ex-namorado. Lorena fala para Jerônimo que está com muita saudade dele. Ele escuta o recado. Alzira caminha pela cidade e Álvaro a alcança. Ela pede para ele ir embora. Alzira sugere que Álvaro esqueça o que aconteceu entre eles. Álvaro acredita que a peituda metida também pensa no beijo. Álvaro pede para Alzira ir ao seu consultório quando anoitecer. Lázaro vê Carina e tenta ir embora. Ela o aborda. Lázaro fala para a amada que vai se matricular na universidade. Ela comunica que o admira e confessa que celebra a permanência dele na cidade. Carina garante que nunca se interessou pela fazenda. Ela admite que não é feliz. Lázaro lembra que a ex-namorada foi ambiciosa ao escolher Álvaro. Ele exige que Carina banque a sua decisão. Ela comenta que Álvaro era bem diferente e chora. Carina admite que errou em sua escolha, pois vive o inferno. Carina preocupa o capataz. Augusto e Aurora vão à praia. Ela pede para o vilão passar protetor nela.
Augusto olha para o horizonte. A Aurora percebe que o vilão está aéreo. Augusto fala para a loira que tomou uma decisão. Ele conta que quer voltar para a fazenda. Augusto deixa a Aurora falando sozinha. Carlos e os demais arrumam a fazenda. As camponesas fazem perguntas sobre Renata. Carlos elogia a mocinha. Matilde ressalta que o nome Renata é horrível. Matilde é muito lindo, né? Hermínia comenta com Carlos que Matilde só tá com muitos ciúmes. Matilde se defende. Hermínia fala para Carlos que Matilde se iludiu com Jerônimo desde que viu uma foto dele. Renata experimenta um vestido. Ela fala para Adriana que quer poupar gastos. A Adriana sugere que Renata não pense no dinheiro. A mocinha deseja ter muitos filhos com Jerônimo. Regina aparece e aborda Renata e Adriana. Ela chama Renata de linda. Carla pensa na juventude de Regina. Matias conhece Branca. Ela se despede de Honório. Branca ressalta que Matias tem uma linda família, e ele concorda. Branca comunica ao Careca que quer conhecer Constança e Adriana. Matias revela para a funcionária que Adriana é fundamental na empresa. Matias conta que deu folga para a Adriana, pois a mãe dela está quase morrendo. Selena perturba César. Ele sugere que ela não vá ao centro. Constança revela para César que Regina está na cafeteria do shopping Margarida. Selena escuta. A jovem encerra a ligação. César fala para Constança que está irritado com o jeito de Selena. Constança debocha e avisa a César que Selena só quer ficar perto dele. Ele garante que não quer nada com a jovem. Selena insinua para Roberta que Constança gosta de César. Roberta discorda. Elas ressaltam que Constança é uma velha coroca. Selena pede para Roberta acompanhá-la no encontro de Regina. Roberta relembra à amiga que Regina está acabando com o casamento de Josefina. Adriana conta para Regina que Ágata segue mal. A viúva reitera que Adriana é bem-vinda no centro. Renata volta e Adriana avisa à amiga que Regina vai se casar. Carla garante para Renata que Regina não tem nada com Gonçalo. A mocinha conta às damas que vai morar numa fazenda. Regina ressalta que Renata fez bem ao perdoar Jerônimo e apostar no amor. A mocinha estranha o comentário. Regina decide ver o vestido. A querida se despede de Renata e Adriana. Lázaro e Matilde vão à igreja amando de Severino. O padre faz suspenses. A madrinha dos dois chega na cidade. Matilde e Lázaro recebem a velhinha. Ela fala para eles que não se adaptou à cidade grande. Matilde comenta com a madrinha que sentiu saudades. Gonçalo procura o doutor Sintra. Ele inventa pro ricaço que Josefina está com um tumor no cérebro. Gonçalo se assusta. Carla fica emocionada ao ver Regina vestida de noiva. Ela comenta com a filha que Antônio é bom. Carlos e Aurora se encontram na plantação. Ele relembra à loira que a fazenda é propriedade privada. Alzira os observa. Aurora fala para Carlos que está encantada com a fazenda. Ele garante que ela pode visitar a propriedade quando quiser. Alzira segue atenta. Sintra fala para Gonçalo que o tumor é inoperável. Ele insinua que a doença até tem cura, mas que Josefina tem que iniciar o tratamento. Sintra insinua para o ricaço que Josefina vai ter uma morte dolorosa caso o tumor seja maligno. Ele conta para Gonçalo que a decisão de se tratar ou não deve partir da própria Josefina. Álvaro pensa em Alzira e bebe. Ele ressalta que Alzira desperta as suas paixões. Augusto chega no consultório, desejando comprar as terras de Álvaro que ficam dentro da Bonita. O médico avisa ao amigo que sua parte da fazenda não está à venda. Augusto fala para Álvaro que pode acusá-lo para Jerônimo. Renata e o vingativo se reencontram num restaurante. Ele a chama de bonita. Renata fala para Jerônimo que experimentou o vestido de noiva. Ele inventa para ela que está pensando na despedida de solteiro. Renata comenta com Jerônimo que segue ansiosa pelo dia do casamento. Ela confirma para ele que quer morar no campo. Renata fala para Jerônimo que eles não serão mais julgados. Ela conta para ele que encontrou Regina na loja. Jerônimo reitera para Renata que Regina nunca pretendeu se aproximar de Gonçalo. Renata comenta com o noivo que tem sentimentos estranhos por Regina. Ela fala para Jerônimo que não entendeu o comentário dela. Renata pergunta a Jerônimo se ele esconde algum segredo, pois Regina acha que os dois já se perdoaram. Augusto volta a pressionar Álvaro.
O vilão reitera que o amigo pode ir para a cadeia pela morte de Rafael. Álvaro fala para Augusto que lutou para ter as terras. O vilão avisa ao amigo que pode pagar bem pelo terreno. Álvaro relembra que fez um juramento para Rafael, mas Augusto avisa que a palavra dele não tem valor e que ele pode perder a credibilidade. O doutor informa ao vilão que não matou Rafael. Augusto chama Álvaro de franguinho. O vilão mostra um cheque para o amigo e garante que pode ser bem generoso. O vilão avisa que eles vão fazer a transação com um tabelião da cidade. Augusto pede discrição a Álvaro. Ele se despede de Elsa. Álvaro pede para a secretária cancelar suas consultas. Augusto liga para Aurora e ordena que ela volte para a fazenda. Aurora avisa a Carlos que tem que sair. Ela fofoca com o galego e comenta que Augusto é estressado. Eles flertam de leve. Sintra fala para Josefina que já alarmou Gonçalo. Ele receita alguns remedinhos para a víbora. Jerônimo engana Renata e conta que Regina estava se referindo a Matias. Renata fala para Jerônimo que é dele. Ela cita as virtudes do noivo e promete surpreendê-lo. Ele mostra a aliança para ela e a pede em casamento novamente. Renata aceita o pedido e Jerônimo coloca o anel nela. Os dois trocam vários beijos. Aurora reclama por Augusto tê-la deixado sozinha na praia. A loira acredita que o vilão não se importa com ela, mas ele nega. Augusto agarra a Aurora. Jerônimo propõe um brinde a Renata. Eles brindam pela verdade e pelo fim das mentiras que ele tanto detesta. Renata informa ao amado que também preza pela verdade. Ela continua beijando-o. Ele é violento e quase a machuca. Renata fica sem jeito. Jerônimo não sabe como se explicar e Renata sente medo dele. Regina fala para Carla que elas precisam. Carla fica passada em Cristo e Regina fica sem reação. Gonçalo fala para Matias que Josefina precisa se tratar. O ricaço segue adiando o divórcio. Antônio e Nora chegam no restaurante. Eles cumprimentam Gonçalo e Matias. Antônio fala para o ricaço que Regina vai dar uma entrevista na rádio. Ele revela para Gonçalo que está prestes a se casar com a viúva. Antônio conta para o ricaço que Nora vai organizar o casamento. Carla defende Regina da doida. Roberta segue xingando a coitada. Regina percebe que Roberta não quer escutá-la. Carla conta para Roberta que Regina vai se casar com outro. Roberta não liga. Roberta exige que Regina siga longe dos Monterrúbio. Selena se desculpa com a pobrezinha. Carla relembra à filha que a avisou sobre os Monterrúbio. Constança dá sua aula de culinária. César cumprimenta as alunas. Ele derruba algumas compras e faz Constança gargalhar. Honório aparece e pede para conversar com a mulher. Selena critica Roberta. Roberta avisa a amiga que não conseguiu se controlar. Selena teme que a doida coloque o seu emprego a perder. Roberta comenta com a amiga que não podia desperdiçar a oportunidade de dar na cara da outra. Selena não perdoa Roberta e deixa a invejosa no meio da rua. Roberta fica fula da vida. Honório e César se conhecem. Matias tenta consolar Gonçalo. Gonçalo percebe que não vai ter tempo para conquistar Regina. Matias sugere que Gonçalo descubra os sentimentos da viúva. Constança percebe que Honório está escondendo alguma coisa. Ele teme a reação dela com a revelação. Honório revela para Constança que tem uma filha. A pobre cai no choro. Honório fala para Constança que teve a filha antes de conhecê-la. Ela segue chocada. Honório conta que é pai de Adriana. Constança não sabe nem o que dizer e comenta que Ágata é estranha. Constança lamenta por não ter dado um filho para o marido. Honório toca na mão de Constança e garante que o casamento deles é muito bom. Constança fala para Honório que sempre sonhou com a maternidade. Ela descobre que Adriana não sabe de nada ainda. Honório fala para Constança que o casamento deles não pode ser afetado por isso. Constança segue passada em Cristo. Renata e Jerônimo vão à igreja e se divertem no local. Os dois também resolvem algumas pendências de casamento. Renata e Jerônimo vão à joalheria. Eles passeiam pelo shopping. Renata se anima com algumas joias. Honório reclama por Constança estar calada. Ela pede um tempo para o marido para digerir essa notícia. César fica na toca. Constança fala para o amado que está chateada e frustrada. Ele sugere que ela vá para casa. Constança fala para Honório que precisa ficar sozinha. César segue atento. Regina inicia sua entrevista na rádio. A viúva convoca a população para ir ao jantar de gala do Centro da Esperança.
Gonçalo escuta a entrevista. A radialista chama os comerciais. Roberta conta para Josefina que bateu em Regina. Josefina sente muito orgulho da filha. Roberta revela que Regina vai se casar com outro. A víbora não entende o comportamento da inimiga. Josefina pensa que Regina está armando uma arapuca para envolver Gonçalo. Josefina insinua para Roberta que quer a viúva morta. Gonçalo espera Regina na entrada da rádio. Ela confirma para ele que vai se casar com Antônio. Gonçalo tenta impedir Regina de concretizar o casamento e os dois acabam batendo boca. Gonçalo garante que está resolvendo sua situação. Ela tenta dispensá-lo. Gonçalo pede para Regina ter paciência. Ela revela que Roberta sentou a mão na sua cara e avisa que não vai tolerar novas humilhações. Constança procura a chave do carro. César encontra e percebe que a pobrezinha está desolada. Constança abraça o jovem. Gonçalo se desculpa com Regina por Roberta. Ela insinua que ele não consegue controlar a família. Regina pede para Gonçalo se afastar dela. Ele confessa que a ama e a deixa confusa. Gonçalo garante que pode conquistá-la, mas Regina avisa que o amor dele chegou fora do tempo. Ela avisa também que já aceitou seu destino. Regina deixa Gonçalo falando sozinho. Renata comenta com Jerônimo que quer muitas flores na igreja. Ela pergunta quem serão as testemunhas dele. Jerônimo conta para Renata que convidou Regina Soberon para a cerimônia. Ele comenta com a noiva que a viúva é sua melhor amiga. Renata teme que Josefina crie um barraco com Regina na cerimônia. Jerônimo insinua para a noiva que Josefina não vai ao casamento. Ele conta que não vai abrir mão da presença de Regina. A mocinha fala para Jerônimo que tem que defender Josefina. Jerônimo reitera para Renata que Josefina não vai querer aparecer no casamento. Honório conta para Matias que Constança reagiu mal à notícia. Branca escuta e percebe que Honório está com problemas no casamento. Branca descobre que Constança não pode ter filhos. Matias ressalta para o tio que com o tempo Constança vai aceitar Adriana. Branca os interrompe e anuncia que terminou seu expediente. Constança se deita. Ela lê a mensagem de César. Constança percebe que o jovem segue disposto a consolá-la. Renata visita Josefina, que se estressa com a presença dela. Renata mostra a aliança para Josefina. Josefina reclama que o anel é muito pobre. Josefina insinua que a fazenda de Jerônimo deve ser uma pocilga que está caindo aos pedaços. Ela sugere que a mocinha seja um pouco mais ambiciosa. Renata garante para a bruxa insuportável que não liga para o dinheiro. A víbora gargalha ao ouvir a filha falar que o amor vence tudo. Josefina chama Renata de cafona. A víbora confirma para a filha que não pretende ir ao casamento. Renata comenta com a mãe que o amor não é um disparate. Josefina fala para a filha que não quer testemunhar a desgraça dela. Renata reitera que precisa de Josefina na cerimônia. Josefina não acredita que a filha a ama. Renata fala para Josefina que vai exigir que Jerônimo não convide Regina. A víbora começa a gostar da ideia. Josefina segue inflexível e confirma para Renata que não pretende sair de casa no dia do casório dela. Jerônimo descobre que os seus investimentos seguem prosperando. Ele fala para Madalena que vai passar a morar no México. Jerônimo informa a funcionária que eles vão se comunicar pela internet e pelo telefone. Alzira vai ao consultório de Álvaro e eles se reencontram. Álvaro pede para a peituda metida aceitar o que sente por ele. Ela o relata que eles devem esquecer o beijo. Álvaro tranca a porta e excita Alzira. Eles se beijam novamente. Lázaro e Hermínia tentam falar com Matilde. Matilde se tranca e segue revoltada com o casamento. Lázaro comenta com Matilde que Jerônimo nunca olharia para ela. Matilde se sente humilhada e garante que seria uma ótima esposa. Hermínia ressalta que Matilde está cheia de pretendente. Lázaro chama a irmã de teimosa. Matilde lamenta por não ter conquistado o patrão. Ela insinua que pode tornar a vida de Renata impossível. Lázaro ressalta que Matilde precisa respeitar a nova patroa. Ele exige que a irmã se comporte. Matilde volta a cuspir fogo. Ela reitera para Hermínia que pretende infernizar Renata. Inês vai ao encontro de Regina. Regina confessa que Gonçalo voltou para impressioná-la. Regina conta para Inês que não pretende adiar seu casório. Inês percebe que a Beste não ama Antônio. Inês insinua que a amiga está apaixonadíssima por Gonçalo.
Regina fala para Beste que amar é uma escolha. Inês insinua que Regina pode acabar com a vida dela. Regina decide não escutar seu coração. Gonçalo chama a atenção de Roberta. Roberta percebe que Gonçalo continua em contato com a tal amante. Roberta pare de perseguir Regina. Ela ressalta que o pai deve respeito à família. Gonçalo volta a ressaltar que Roberta não é confiável. Josefina se mete e inventa uma lorota para Gonçalo. Ela conta que Regina foi quem provocou Roberta. Gonçalo fica com a pulga atrás da orelha e Roberta só confirma a lorota. Ela inventa para o pai que Regina ressaltou que adora destruir casamentos e conquistar gente rica. Gonçalo fica nervoso. Josefina sugere que o ricaço procure Regina. Ela simula um piripaque. Gonçalo e Roberta a socorrem. Carlos fala para Matilde que querem contratar outra funcionária. Ela sugere que ele contrate uma cozinheira. Matilde relembra que sua madrinha cozinha bem. Josefina é colocada no sofá. Ela ordena que Roberta pegue o seu remédio. Gonçalo pede perdão para Josefina. Ele fala para ela que não devia ter dado corda à discussão. Josefina insinua para Gonçalo que Regina é uma sem-vergonha. Ela conta para ele que já sabe, ressalta que o marido precisa se sentir culpado. Josefina fala para Gonçalo que esteve com Sintra. Ela informa ao marido que não quer alarmar as filhas. Gonçalo fala para Josefina que as meninas precisam saber de tudo. Ela insinua que todos escondem segredos. E é segredo. Gonçalo aceita guardar o segredo de Josefina. Dias depois, Madalena vê o convite de casamento de Jerônimo. Lorena procura a secretária e fala que Jerônimo não a atende. Madalena revela para Lorena que Jerônimo vai se casar. Ela fica revoltada e planeja impedir o casório. Jerônimo pensa em Rafael e se lembra da morte dele. Jerônimo relembra o conteúdo da carta e revive as falsas confissões de Josefina e Roberta. Jerônimo recorda que Renata já citou que estava procurando Rafael. Ele relembra seu juramento de vingança e chora. Renata admira seu vestido e pensa no pedido de Jerônimo. Renata suspira pelo amado. Ela segue disposta a ir até o fim do mundo por ele. Renata olha com admiração para a aliança. Ela relembra a surpresa do amado e volta a ressaltar que o tempo para ao lado dele. Renata pensa na canção que embala o seu romance. Ela reitera que o grande momento está chegando. Renata acha que vai ser feliz. Lorena não se conforma com a decisão de Jerônimo. Ela relembra que ele a amava. Madalena fala para Lorena que não sabe nada sobre Renata. Lorena vê o convite do casamento. Madalena relembra que Lorena perdeu Jerônimo por conta de mentiras. A atriz ressalta que não se dará por vencida. Lorena desespera Madalena. No dia seguinte, Carlos chega na capital. Gonçalo vai ao apartamento de Jerônimo. O ricaço fala para o vingativo que decidiu apoiar Renata. Gonçalo comenta com Jerônimo que Renata está muito feliz e radiante. Ele conta também que Renata nunca vai ficar sozinha. Gonçalo informa a Jerônimo que sempre vai proteger a filha. Jerônimo reitera que será o marido que Renata merece ter. Renata visita sua égua e admite que vai sentir saudades da família. Ela promete à égua que vai tentar levá-la para a fazenda. Matias aborda a mocinha. Ele fala para ela que quer ajudá-la. Renata conta para Matias que está abrindo mão de tudo para viver o seu amor. Ele a relembra que ela ainda pode desistir dessa loucura. Renata não dá para trás em sua decisão. Ela deseja que Matias seja feliz com outra. Ele tenta se despedir dela. Matias fala para Renata que não vai ao casamento. Ela fica triste. Gonçalo comunica a Jerônimo que o casamento será no regime de separação de bens. Jerônimo não se importa. Gonçalo acha que Jerônimo é interesseiro, dado o alerta por Josefina sobre a situação financeira catastrófica dele. Jerônimo inventa que está sendo vítima da crise mundial. Gonçalo fala para Jerônimo que vai administrar os bens de Renata. O vingativo conta para o futuro sogro que a mocinha vai continuar tendo a vida a qual está acostumada. Gonçalo se retira. Carlos percebe que Jerônimo está mentindo. Ele não acredita que o amigo tenha problemas de dinheiro. Jerônimo fala para Carlos que não quer sentir que Renata ama a grana. O galego supõe que Jerônimo está testando a noiva. Jerônimo finge que não. Carlos sugere que o amigo viaje em lua de mel. Jerônimo desconversa. Inês decide acompanhar Regina no casamento de Jerônimo. A viúva teme a fúria da família de Gonçalo.
Regina fala para Inês que não pretende voltar a conversar com o ricaço. Inês sugere que a Beste seja segura de si. As duas deduzem que a mãe de Renata não vai ao casamento. Regina ressalta que jamais perderia o casamento de sua própria filha. E não vai perder mesmo. Josefina reflete. Gonçalo exige que a esposa vá ao casamento. Josefina pede para ele não insistir. Gonçalo insinua que Renata é órfã de mãe. Josefina fala para o marido que sempre sonhou com o casamento das filhas, mas que esse aí está destinado ao fracasso. Gonçalo sugere que Josefina valorize os momentos felizes e encurrala a esposa. Josefina relembra que Renata prometeu desconvidar Regina. Matias entrega um DVD para Adriana. Ela percebe que ele está arrasado. Matias admite para Adriana que segue sofrendo. Ela acredita que ele vai encontrar um novo amor. Matias comunica a Adriana que não quer voltar a se apaixonar por ninguém. Ela comenta com ele que sabe a dor de um amor não correspondido. Matias comunica a Adriana que não pode ver Renata vestida de noiva. Ela sugere que ele valorize a felicidade da amiga. Adriana quase obriga Matias a aparecer no casamento. Josefina exige que Roberta a acompanhe na cerimônia. Roberta se recusa a testemunhar a felicidade da irmã. Josefina exige que a filha compre um vestido para aparecer deslumbrante no casamento. Roberta deduz que não vai conseguir esconder a gravidez por muito tempo. Josefina fala para Roberta que o próximo casamento será o dela. Adriana conversa com Ágata e continua desejando que Matias a ame. Ágata sugere que a filha esqueça o bonitão e foque em outros amores. Ágata lembra que Daniel gosta da filha. Adriana ressalta que não tem muito em comum com o amigo. Ágata termina de passar o vestido da filhota. Adriana fala para a mãe que Constança está ajudando Renata a se arrumar. Adriana insinua que Constança ficou diferente com ela. Adriana supõe que Constança está enciumada com a reaproximação entre a doente e Honório. Ágata reflete. Honório reclama por Constança seguir fria. Ela pede para ele contar a verdade para a filha. Constança insinua para Honório que não vai conseguir gostar de Adriana. Ele relata para ela que Adriana também poderia ser filha dela. Constança fica irritada com o comentário e se tranca no banheiro. Selena convida César para ir ao casamento de Renata. Ele avisa que não foi convidado para a cerimônia. Selena garante que os dois têm o aval de Roberta. Jerônimo se arruma. Ele vê a foto com Rafael. Renata se maquia e pede a ajuda de Constança com o cordão da letra R. Constança sugere que a sobrinha leve a joia para o joalheiro consertar. Renata comenta com Constança que o pingente é seu favorito. Ela fala para Constança que é a noiva mais apaixonada do mundo. Antônio exalta a beleza de Regina. Ele percebe que a viúva está com um colar diferente. Regina conta para Antônio que ela e a filha têm o mesmo pingente, pois Roberto as presenteou. Carlos teme que Jerônimo se arrependa do casamento. Álvaro e Alzira namoram às escondidas. Ela teme ser descoberta. Álvaro preocupa Alzira. Eles seguem no maior amasso. Alzira contém Álvaro. Ela o relembra que eles são casados. Álvaro sugere que Alzira esqueça os cornos. Ele fala para ela que a ama. Álvaro encanta Alzira. Lázaro cavalga e quase vê os traidores. Ezequiel conta para Augusto que Jerônimo e a esposa estão prestes a chegar na fazenda. Augusto estranha ao perceber que Jerônimo não vai viajar na lua de mel. Augusto fala para Ezequiel que Alzira precisa conquistar a confiança da nova patroa. Os convidados chegam na igreja. Adriana se anima com a presença de Matias. Regina surge. Gonçalo disfarça. Regina cumprimenta Matias e sorri para Gonçalo. Ele a chama de linda. Josefina vê Regina e se assusta. A víbora resolve se retirar. Aurora cavalga. Ela desce do cavalo e o amarra. Aurora vê Alzira e Álvaro aos beijos. Ela disfarça. Regina não encontra a esposa de Gonçalo e acha isso estranho. Antônio felicita Gonçalo. Carla nota a ausência de Josefina. A idosa fala para Gonçalo que quer conhecer a víbora para esclarecer o mal-entendido. Josefina corre e encontra Soto. Gonçalo questiona Roberta sobre Josefina e pede a ajuda da filha para procurá-la. Aurora aborda Alzira. A loira relembra que a peituda metida é casada. Ela insinua que Alzira não pode ser uma adúltera. Alzira tenta se defender. Aurora insinua que ela pode cair na boca do povo. Josefina inventa para Souto que passou por uma humilhação.
O advogado acredita que Gonçalo não valoriza a esposa. Josefina atende a ligação de Roberta. A víbora fala para a filha que Regina está na igreja e as duas detonam a viúva. Josefina avisa que não vai assistir ao casamento e ambas amaldiçoam Regina. Josefina fala para Roberta que tem dignidade. Roberta também deseja ir embora. Josefina obriga Roberta a continuar na igreja, porque a filha tem que ficar de olho em Gonçalo. A víbora insinua que Renata gosta mais de Regina do que dela. Alzira pede discrição a Aurora. Alzira fala para a loira que não sabe o que sente por Álvaro, admitindo que ele a confunde. Alzira desabafa com Aurora, que sugere que ela dê um fora em Álvaro. Alzira fala para a intrometida que nunca foi feliz com Ezequiel. A loira sugere que a Mona se divorcie. Alzira fala para a Aurora que não pode abandonar Ezequiel, pois todos da cidade o adoram e a rejeitariam. Carlos conhece Regina e ressalta que Jerônimo a adora. Os convidados estranham o comportamento de Jerônimo. Jerônimo surge atrás da árvore. Ele relembra que estava disposto a esquecer o passado. Jerônimo recorda que deixou o envelope contra a bonita na fazenda. Lorena chega no país. Ela entra em um táxi e apressa o taxista. Constança fala para Regina que Josefina sumiu. Roberta aparece e chama Regina de cara de pau. Roberta avisa a Regina que Josefina foi embora humilhada. Constança defende Regina. Gonçalo se mete, enquanto Constança acredita que Josefina foi embora por não concordar com o casamento. Roberta insinua que Gonçalo não respeita a filha e leva um cala-boca. Regina pensa em ir embora, mas Constança não deixa. Constança insinua para a amiga que Josefina só aproveitou o pretexto para dar no pé. Gonçalo pega o telefone e exige que a mulher volte para a igreja agora. Josefina inventa que está mal. Gonçalo não liga e avisa que vai esperá-la na igreja. Os dois encerram a ligação. Josefina garante para si que não pode correr riscos. Ela percebe que a verdadeira mãe de Renata vai assistir ao casamento da filha. Constança sofre com a aproximação de Honório e Adriana. César nota que Constança está sofrendo e a questiona. Constança revela que Adriana é filha de Honório. Selena interrompe a conversa e chama a atenção de César. Renata chega na igreja e desce do carro. Gonçalo recepciona a filha e relembra a infância dela. Gonçalo brinca com a querida e ressalta que ela está lindíssima. Gonçalo reitera que Renata foi um presente em sua vida. Os dois trocam declarações. Gonçalo fala para Renata que ela sempre poderá voltar para casa. Renata avisa ao pai que nunca vai se divorciar de Jerônimo. Gonçalo promete a Renata que Josefina estará no casamento. Renata se anima. Os dois disfarçam a emoção e se abraçam. Adriana desce a escada e ressalta que Renata está babilônica. Roberta aparece e fala para Renata que está no casamento obrigada. Roberta esfrega na cara da irmã que Josefina foi embora por culpa de Regina. Renata ressalta que pediu para Jerônimo não convidá-la. Roberta fala para Renata que Jerônimo não lhe respeitou. Jerônimo e Renata se reencontram e Roberta se morde de inveja. Augusto recebe uma encomenda. Ezequiel lê o bilhete. Augusto recebe os brincos de uva. Ezequiel acredita que o vilão desenhou a joia para a Aurora, mas ele nega. Renata e Jerônimo discutem por Regina. Eles decidem deixar o assunto de lado. Jerônimo percebe que Renata está com o colar. Lorena aparece na igreja e avisa que Jerônimo é dela. Lorena agarra Jerônimo. Todos reagem chocados, com exceção de Roberta, que desfruta muito a situação. Jerônimo empurra Lorena. Renata exige saber o que raio é aquilo. Lorena pede para Jerônimo não se casar e conta para Renata que quase foi para o altar com ele. Gonçalo se mete. Jerônimo ressalta que Lorena faz parte do passado. Carlos tenta tirar a doida da igreja. Jerônimo joga na cara de Lorena que já não sente nada por ela. Ele reitera para Renata que a ama. Renata ressalta que Jerônimo nunca falou nada sobre essa fulana. Carina vai à fazenda. Ela surge com novos lençóis para os recém-casados. Matilde segue com raiva da chegada da nova patroa. Hermínia fala para a intrometida que elas devem colocar os lençóis na cama. Matilde decide pegar o dinheiro para pagar Carina. Lázaro oferece suco para a camponesa. Carina aceita e se abana.
Ela vai à cozinha e pega o suco. Lázaro questiona Carina sobre o casamento dela, mas ela desconversa. Ele esclarece que precisa saber a verdade sobre a situação dela. Carina o despista. Lázaro fala para Carina que precisa entender a tristeza dela. Ela comenta com ele que a vida não é como os dois sonharam. Lázaro acaba chamando Carina pelo apelido carinhoso e ela se emociona. Matilde continua procurando o dinheiro. Carina fica nervosa e decide ir embora. Matilde sente pena de Lázaro. Carlos repreende Lorena. Ela avisa que vai impedir esse casamento custe o que custar. Carlos relembra que Lorena não quis se comprometer com Jerônimo. Ele exige que ela aceite sua nova realidade e engula tudo com farofa. Lorena fala para Carlos que está arrependida. Ele avisa que é tarde, mas Lorena não se conforma. Jerônimo fala para Renata que não quer perdê-la. Ele garante que não sente nada por Lorena. Roberta faz comentários ácidos. Matias deseja intervir. Gonçalo impede. Renata supõe que Jerônimo oculta outras coisas. Ele desmente a noiva. Jerônimo fala para Renata que quer se acertar com Lorena. Ela permite. Gonçalo decide consolar Renata. Roberta fala para Matias que a mocinha está tendo o que merece por tê-lo traído. Ele não gosta do comentário. Gonçalo sugere que Renata cancele o casamento e esqueça Jerônimo assim como assim. Lorena se declara para Jerônimo de novo e que está disposta a engravidar. Jerônimo dá um fora em Lorena. Ela acredita que ele é sua alma gêmea. Jerônimo informa a doida que nunca deu esperanças de uma reconciliação e exige que ela vá embora de uma vez por todas. Jerônimo deixa Lorena aos prantos. Regina e Carla falam sobre o ocorrido. Inês e Isidro sentem pena de Renata. Antônio insinua para Regina que Jerônimo não tem palavra. A viúva defende o amigo. Carla deseja que o amor dos pombinhos triunfe. Constança fala para Honório que Renata precisa de uma mãe, voltando a criticar Josefina por sua ausência. Branca os observa. Matias fala para Adriana que pode quebrar a cara de Jerônimo. Ele informa a baixinha que não suporta ver Renata triste. Regina aborda Renata. Renata comunica à viúva que quer ficar sozinha, mas Regina insiste. Ela fala para Renata que conhece a história de Jerônimo. Regina garante que Jerônimo já esqueceu Lorena. Renata segue desconfiada. Regina garante que sabe apoiar uma colega. Ela sugere que Renata escute o coração. Renata reflete. Josefina chega na mansão com ódio de Regina estar lá. Josefina ressalta que vai deixar Regina louca. Ela reitera que Regina jamais vai saber da verdade. Josefina coloca uma foto de Renata criança em um envelope. Roberta liga para a mãe. Ela conta para Josefina que uma ex-namorada histérica de Jerônimo apareceu na igreja e armou o maior escândalo. Josefina pede para a filha impedir o casamento, porque Renata tem que ficar contra Regina também, além de Jerônimo. Lorena não aceita a decisão do amado e fala para ele que o amor não acaba de uma noite por o dia. Ele discorda e deixa Lorena sozinha. Carlos fala para a desesperada que ela deveria ter um pouco de dignidade e sugere que ela se valorize. Renata reza e pede a ajuda de Deus, achando que a presença de Lorena é um sinal para acabar com o casamento. Roberta perturba a irmã e finge sentir pena dela. Roberta ressalta que Renata não pode passar por mais humilhações. Roberta relembra a Renata que Jerônimo também brincou com ela. Renata fala para Chata que precisa confrontar Jerônimo mais uma vez. Roberta teme que Jerônimo enrole Renata. Roberta insinua que a irmã vai cair na boca do povo. Ela comunica a Renata que elas vão sair pelos fundos da igreja. Adriana e Matias encontram Renata. Renata percebe que seu colar arrebentou de novo. Adriana guarda o pingente. Ela e Matias pedem para Renata parar de chorar. Renata agradece a ajuda dos amigos. Matias beija a mão de Renata. Renata comenta com todos que está com o coração partido. Adriana insinua para Renata que, segundo o tarô, ainda há muitas lágrimas pelo caminho. Roberta fala para a irmã que o motorista já está esperando. Adriana e Matias sugerem que Renata não cancele o casamento. Matias pede para falar com Renata a sós e Adriana sai. Roberta acredita que Matias vai estimular Renata a desistir do casamento. Ela beija a bochecha da irmã. Honório e Gonçalo não sabem como lidar com os convidados. Constança decide procurar o padre. Gonçalo fala para Honório que está decepcionado. Jerônimo volta. Gonçalo fala para o vingativo que Renata está na capela.
O ricaço sugere que Jerônimo termine com a mocinha. Augusto deixa uma mensagem na caixa postal de Renata. Ele olha para os brincos de uva e ressalta que a joia é para ela. A Aurora regressa e fala para Augusto que adora os vinhedos. A Aurora vê os brincos e acredita que a joia é para ela. Augusto não fala nada. Alzira procura Severino e avisa que precisa se confessar. Severino começa a escutar a confissão de Alzira. Ela revela para o padre que não é uma boa esposa, pois está pensando em outro. Severino fica chocado. Severino ressalta que Alzira precisa dar nome ao boi. Ele relembra que o segredo de confissão é sagrado. Alzira inventa para Severino que está apaixonada por um ator que aparece na televisão. O sacerdote fica aliviado. Severino acha que Alzira não é infiel e pede para ela se dedicar à família. Lázaro conta para Ezequiel que Alzira foi embora mais cedo. O irmão de Matilde questiona o colega sobre Álvaro. Lázaro insinua para Ezequiel que não confia no médico. Ezequiel acredita que o irmão de Matilde segue sentindo ciúmes de Carina. Lázaro comenta com Ezequiel que está ouvindo boatos sobre Álvaro. Matilde organiza as fotos. Matias conta para Renata que Lorena enganou Jerônimo. Ele reconhece para a mocinha que a relação de Jerônimo com Lorena já tinha terminado. Matias relembra a Renata que Jerônimo foi capaz de traí-lo por ela. Ele sugere que a mocinha perdoe o noivo. Jerônimo entra em cena e Matias não fala com ele. Jerônimo percebe que Renata está sem o colar de novo. Ela volta a pressioná-lo. Jerônimo fala para Renata que não pode perdê-la e informa que o futuro deles está em jogo. Jerônimo pergunta se Renata vai desistir do casamento. Ela pede para ele fazer um juramento. Diante de Deus, Jerônimo confirma que ama Renata. Ela sorri e os dois se reconciliam. Jerônimo a beija. Adriana anuncia para Roberta que Renata decidiu se casar, a deixando louca de ódio. Roberta conta para Josefina que Renata não desistiu do casamento. Gonçalo leva a filha para o altar e a entrega para Jerônimo. Jerônimo levanta o véu da amada. Regina se emociona. Gonçalo admira a viúva. Antônio percebe. Ele é carinhoso com Regina. O padre inicia a cerimônia. Renata acredita que tomou a decisão correta. Jerônimo pensa em voz alta e ressalta que não jurou em vão. Ele admite que sentiu medo de perder Renata. Regina deseja que sua filha seja como a mocinha. Matias decide renunciar a Renata. Roberta garante que a irmã é uma infeliz. Ela deseja que o casamento deles fracasse. Os pombinhos respondem às perguntas decisivas. Por pensamento, Jerônimo admite que também sente ódio de Renata. Ele pede para ela nunca duvidar do amor dele. O sacerdote oficializa a união perante os presentes. Adriana leva as alianças. Jerônimo e Renata concluem o casamento. Roberta fala para Selena que quer ir embora. César estranha. Constância e Honório abençoam os pombinhos. Todos sorriem. Jerônimo e Renata se casam e são ovacionados. Renata acena para os convidados. Roberta insinua para Matias que os dois perderam. Renata e Jerônimo recebem demonstrações de carinho e dão outro beijão. Lorena segue desolada. Gonçalo se declara para Renata. Ela comunica que ele foi um excelente pai. Constança e Honório paparicam Renata. Regina comenta com Jerônimo que torce pela felicidade dele. Matias é dócil com Renata. Jerônimo reitera o seu convite para Regina participar da cerimônia civil. Selena comenta com Roberta que Constança e Honório estão estranhos. Roberta não se importa e relembra que seu filho é sobrinho legítimo de Jerônimo. Selena sugere que a amiga conquiste Matias logo. Jerônimo e Renata entram no carro. Branca conhece Constança. Ela ressalta que só falta conhecer Josefina. Constança insinua para Branca que ela não está perdendo nada. Honório chama a atenção da esposa. Ele comenta com Constança que Branca é eficiente. Constança insinua que é hora de Adriana voltar ao trabalho. Honório repreende a esposa. Constança sai. Branca sugere que Honório acompanhe a mulher. Ele inventa que Constança está indo na frente para organizar a cerimônia civil. Branca pede uma carona para Honório e ele concede. Renata e Jerônimo começam o casamento civil. Eles e as testemunhas assinam a ata. Gonçalo e Regina se esbarram na hora da assinatura. O juiz dá seguimento à cerimônia. Todas as testemunhas assinam. Renata e Jerônimo são declarados marido e mulher mais uma vez e agora oficialmente. Matias segue desconcertado. Renata abraça os familiares.
Jerônimo agradece a presença dos amigos. Ele agarra Renata. Regina fala para os pombinhos que vai embora. Ela comenta com Jerônimo que não está à vontade. Jerônimo sugere que a amiga o visite na fazenda. A viúva abençoa Renata. Regina fala para a mocinha que a ama, mesmo ressaltando que não entende seus sentimentos. As duas se abraçam. Regina não contém a emoção. Renata sente pena da pobrezinha. Inês também cumprimenta os noivos. Gonçalo entrega lenços para Regina e ressalta que é prazeroso ter a companhia dela no casamento. Regina avisa a Gonçalo que tudo relacionado ao centro vai ficar a cargo de Inês e que eles não vão voltar a se ver. Renata brinda com os amigos. Ela fala para Jerônimo que só o aceitou de volta pela influência de Adriana e Matias. Jerônimo e Matias se encaram. Renata pede para Jerônimo e Matias se abraçarem, sugerindo que eles esqueçam o passado. Jerônimo pede desculpas para Matias de novo. Ele ressalta que Matias sempre foi muito generoso. Os dois se abraçam e brindam. Roberta procura Josefina e fala para a mãe que não conseguiu fazer nada. Josefina lamenta por não ter impedido o casamento. A víbora culpa a presença de Regina por sua fuga de lá.